Juízes capítulo 1, versículo 19, que foi onde nós paramos a história do último vídeo, né? Diz que o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, os montes, né, da Judéia, hoje conhecido, a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ainda que na parte alta eles conseguiram desocupar. Mas aí, no versículo 18 de Juízes capítulo 1, diz que eles não, sabe, eles conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom. A faixa de Gaza hoje é aquilo. Asquelon e Gaza ainda existe lá. Só que ficou, os gigantes que foram eliminados em Hebron, alguns ficaram lá nesse local, nessas cidades aí. Mais tarde nós vamos ver que aparece lá o Golias, né, para ser derrotado por Davi. E é de lá que aparece. Então fique bem claro que eles conquistaram, mas eles não dominaram. Conquistaram, mas não assumiram a posse total. Numa época dessa, eles faziam carro de guerra de ferro. Porque os carros de guerra antigamente eram feitos de madeira, gente. Eles aqui tinham carro de guerra de ferro. Então ficou impossível Israel chegar e dominar e tomar a terra na parte baixa, no vale. Se você for ler Juízes capítulo 1 todinho, do versículo 22 em diante, vai falando como foi essas vitórias, essas conquistas foram incompletas, essas conquistas não foram, vamos dizer assim, não deu para estabelecer governo. Porque sem estabelecer domínio, ninguém governa. Você pode ter o cargo que for. Se você não tiver o domínio, você não consegue governar. Assim, em termos de força bélica, eles eram os melhores. Não dava para encarar. E aí a tribo de Benjamim, versículo 22, vai dizer que eles sabe, tomaram Betel, Beit-El, pode procurar no Google Maps, você vai encontrar Beit-El, tá? É a cidade que se chamava Luz. E aí, lá eles pegaram um homem, disseram aí, por onde a gente entra? O homem falou, eles pouparam a vida desse homem, esse homem foi para um outro lugar aí, pro lado dos Hititas, né, a terra dos Hititas, diz aí, e esse homem construiu outra cidade e colocou o nome de Luz nessa cidade, tá bom? Mas eles tomaram essa cidade. Aí Manassés, versículo 27 de Juízes 1, vai dizer que Manassés, ele começou a trabalhar, ele não expulsou o povo de Bet-Sean, Tanak, Dó, Ibleam e Megido. Ele não expulsou o povo. Dominou, assim, tomou lá, mas não expulsou. Depois esse povo ficou pagando imposto, mas só que de repente esse povo, se Israel desobedece a Deus, Deus fortalece esse povo vai se tornar um laço, vai se tornar uma tribulação para eles. Efraim da mesma forma, não expulsou o povo de Gezé, é outra cidade que você encontra até hoje, aí no Google Maps. Se você for olhar no versículo 30, Zebulon fez a mesma coisa. Kitron, não expulsou. No versículo 31, Aser, na cidade de Acre, Sidom, lá no Líbano, né? Tiro, Sidom, Alad, Akzib, Elba, Afé, que ainda existe ainda hoje, e Reub. Ele não conseguiu, nenhum deles conseguiu. Naftali era em Bet-Semes e Bet-Anat. E aí vai falando esse capítulo todinho. A tribo de Dan ficou confinada pelos amorreus também à Serra Central. Porque eles não desceram para o vale. Quem é que ia descer para o vale, gente? Os caras têm carro de ferro lá, não dava para encarar, não. Então os amorreus também criaram uma grande resistência no Monte Eres e em Aijalon. Eres e Aijalon. Eres é Timnat Eres. Eres, terra de quem? De Efraim, terra de quem? Terra do Josué. Houve uma resistência ali, tá certo? Lembra daquela história? Sol detente, lua no vale de Aijalon. Vale, esse vale do Aijalon. Esse local aí, mesmo local ali onde os gibeonitas, né, os israelitas tiveram vitória contra os inimigos, agora está tendo uma resistência, porque o vale todo era povoado por gente que tinha carro de ferro para combater. Aí nós vamos em Juízes capítulo 2, você vai ver no versículo 10 ao 15, depois você pula para o versículo 20. Tá certo? Porque a Bíblia vai nos levando assim. Capítulo 2 de Juízes, a Bíblia em ordem cronológica, é a página 285, para quem tem aí. Capítulo 2, versículo 10 diz, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que o Senhor tinha feito para Israel, né, por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Baalins é plural, né, de Baal, muitas imagens, ou muitos Baais, vamos dizer assim, Baalins. E abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, Azera, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos em redor, os quais já não conseguiam resistir. Olha o capítulo 2 de Juízes, olha o versículo 15. Que coisa calamitosa, meu irmão. Calamitosa. Olha aí. Sempre que os israelitas saíam para batalhar,
A mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Ou seja, agora eles estavam indo contra os inimigos, mas o Senhor estava lá entre os inimigos. Quem é que vai poder vencer uma batalha quando no meio dos seus inimigos está o Senhor? Muitas vezes nós encontramos aqui, crentes hoje, fazendo batalha terrível, terrível. Meu inimigo está muito forte, por que eu não consigo ter vitória, meu Deus? Tem misericórdia, meu Pai. Ora, será que Deus não está junto com seus inimigos? O que está havendo? Porque aqui era isso. Israel fazia aliança, Israel quebrava aliança, mesmo tendo sido advertido, o Senhor dizia, olha, não faça isso. Está fazendo aliança, tá. Se quebrarem, vai vir o preço. O preço vai ter que ser pago, vai ter que ser cobrado. E aí eles, não, nós vamos obedecer, que o quê, rapaz? Quebravam a aliança, depois o Senhor começava a afligi-los, fazendo oposição a eles, né? Versículo 20 de Juízes 2 diz, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esse povo violou a aliança que eu fiz com os antepassados. Esse povo não tem ouvido a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem cumprido os termos da aliança? Agora o Israel tornou a desviar essa palavra, tornou a fazer o que era errado. É algo que é muito comum para nós. A nossa natureza ela sempre vai tornar a fazer o que é errado. Ela nunca dá um amém para Deus, não. Para tudo que Deus quer fazer, ela só tem inimizade. São contrários. O Espírito é contrário à nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nossa carne. E aí, assim, eles são contrários, não se rendem, não. Juízes 2, versículo 21, diz assim, ó, não os expulsarei de diante de nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu. Eu usarei essas nações para pôr Israel à prova e ver se Israel guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que estas nações permanecessem. Não os expulsou de imediato e não os entregou nas mãos de Josué. Ou seja, Josué morreu, tomaram a terra da promessa. Não, tinham tomado uma porçãozinha. Tá? A partir de Siló, que perto de Siquém, eles começaram a tomar as partes das montanhas, vindo para Jerusalém, Hebron e ali. Mas passou para a parte do vale, ali que vai até o litoral do Mar Mediterrâneo, e a parte norte, não deu não. Deu para dominar ali, pagar, cobrar impostos, mas não tomou não. Sabe, domínio é só questão de tempo, né? Então, sempre chega um e vem e toma. Juízes 3, verso 1. E são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Bom, o último vídeo diz que o Senhor deixou eles para pôr à prova. Mas aqui aparece no versículo 2 outro motivo pelo qual o Senhor deixou aquelas nações ali. Outro motivo pelo qual o Senhor não os expulsou. É que aquela geração, né, acabou uma geração, começou outra geração, certo? Essa geração não tinha conhecimento do que o Senhor tinha feito. Essa geração começou a pecar, quebrar a aliança, mas tinha outro defeito ainda. Essa geração não tinha preparação nenhuma em guerra. Não tinha saído a guerra de forma alguma. O versículo 11 diz que a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Quem era Otoniel? Já falei. Otoniel era o juiz daquela época. Esse aqui é o juiz que atuou fora da época dos juízes, porque a época dos juízes começa quando Josué morre. E esse aqui, Josué estava vivo quando ele foi levantado pelo Senhor. Tá certo? Olha o versículo 2 de Juízes 3. Ó. O Senhor fez isso para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior em combate. Os 5 governantes dos filisteus, cinco governantes dos filisteus, faixa de Gaza, Asquelon, por ali, tá bom? Ecrom, o lugar onde estavam os gigantes, né? Ali estava o foco, o domínio, a resistência dos que tinham a posse da terra, possuíam um carro de ferro, né? Carro de guerra de ferro, tá certo? Por ali. Então, diz assim que os 5 governantes dos filisteus, dos cananeus, os sidônios, tira o Sidom na parte alta lá do mapa, lá perto do Líbano, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, monte Baal, Hermon, não, é o Hermon. Desde o Hermon até Ramat, ou Lebo Ramat. Essas nações elas foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeciam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Tá certo? Eu li aqui Juízes 3, do versículo 1 ao 4, depois pulei para o versículo 11, conforme a Bíblia em ordem cronológica, na página 286. Agora vamos para a parte B dessa mesma página. Você vai ler Juízes 3, versículo 12, diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal, né? O que o Senhor reprova. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos, negado. Olha, depois de 40 anos que o Otoniel governou, teve paz, o culto religioso, e nessa época de paz ninguém tinha experiência em guerra, mas mesmo assim eles desobedeceram. Veja bem, acabou a geração do Otoniel, Passou-se que um século já desde que eles saíram do Egito,
praticamente um século. E aí agora eles estão mais uma vez pecando contra Deus, e aí o texto aqui parece contradizer aquilo que nós já falamos em outros vídeos. Porque eles fizeram que era mal diante do Senhor, isso aqui é uma coisa que é corriqueira, repetitiva, é sempre assim, eles fazem aliança, eles quebram a aliança, depende do interesse, depende da... Tipo, a bola da vez agora é trair, pronto. A bola da vez agora é deixar o Senhor e vamos servir aos ídolos. A bola da vez agora é não esquecer, é não lembrar mais de que nós temos compromisso feito, firmado com o Senhor, né? Pois é, isso aqui é normal, mas não é com relação a isso que eu me refiro. Eu me refiro ao que está dizendo aqui, que o Senhor, por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe. Peraí, Moabe, Amon e Amaleque, todos do Jordão para o lado direito, leste, oriente. No mapa aí você vai ver, no vídeo aí você vai ver o contrário, mas se você olhar no mapa, como eu estou olhando aqui pro meu celular, no mapa você vai ver o Rio Jordão, do Rio Jordão até a faixa de terra que tem entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, aquilo é a terra da promessa. Do Jordão para lá é a Jordânia, é o leste, né, a parte que ficou 2 tribos e meias, Dan e Manassés e Ruben, tá certo? Então aquela terra ali, aqueles povos que estavam na parte de baixo, ali perto do Mar Salgado, Mar Morto, do lado de lá, gente, tinha lá Moabe, Amon e Amaleque, esses 3 povos, eles detinham aquelas terras, e o Senhor disse para Israel, não, vocês não vão tomar posse dessa terra, porque essa aqui eu já dei para os descendentes de Ló. Aí, essa aqui também não, nem um pé vocês vão ter, porque essa aqui eu já dei para os descendentes de Esaú. Quem é Amaleque? Amaleque é descendente de Esaú, é neto de Esaú. Amalequitas, Amaleque, neto de Esaú, tá bom? E Moabe e Ben-Amim. Moabe e Ben-Amim são 2 filhos de Ló. Moabitas e Amonitas. E aí se juntaram os descendentes de Esaú, os descendentes de Moabe, os descendentes de Amon, e foram atacar Israel. Como que eles fizeram? Entraram da mesma forma que Israel entrou. Pelo mesmo caminho, mesmo local. Ninguém sabe se teve que parar a abrir o Jordão, mas eles entraram pelo mesmo local. E tomaram a cidade das Palmeiras. Que cidade das Palmeiras é essa? Jericó, gente. A única cidade que... procurei, cidade das Palmeiras, no Google, procure. Cidade das Palmeiras em Israel, é Jericó. Aí Jericó não estava destruída, pastor. Pois é, eles tomaram ali, fizeram uma base ali, reconstruíram parcialmente e ficaram recebendo tributos ali. Entendeu? Eles chegaram para dizer, não, agora nós que mandamos aqui. Três nações. Chegaram lá, se estabeleceram. Por quê? Porque Deus deu poder a Eglon. Ixi, mas Eglon não tinha morrido, pastor. Que doideira é essa? Eglon não tinha morrido. Eglon não era aquele cara que tinha uma cama de 4 metros por 2, uma cama de ferro. Tá vendo? A gente fica maluco quando a gente vai ver essas coisas e não entende, né? Bom, eu quero que você entenda. Esse Eglon aí era só o nome que era Eglon. Esse Eglon, provavelmente, as pesquisas dizem que esse Eglon era filho de Balaque. Lembra do Balaque, rei dos Moabitas, que chamou Balaão para amaldiçoar Israel? Esse aí, o Eglon, tá certo? E aí tomaram a cidade das Palmeiras, que é a Jericó, pronto, lascou, torou na emenda. E o pior, Deus está com eles. Não tem coisa pior na sua vida do que você lutar contra um inimigo mais forte do que você. É muito ruim, você se sente impotente, você se sente realmente... sabe, desguarnecido, você sabe, quem vai me livrar desse inimigo? Ele é muito mais forte do que eu. Tem uma parte no Salmo 18, se eu não me engano, diz, livrou-me de um inimigo que era mais forte do que eu. Isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha vida, porque a minha necessidade, às vezes vinha, como diz no provérbio, né, 1, versículo 30 lá no final, ela vinha como um homem armado. Já pensou você com a mão limpa encarar um homem armado? A minha necessidade, as minhas lutas eram assim, eu sempre encarando alguém ou algo mais forte do que eu. E aí o que acontece é que esse algo ou alguém mais forte do que todos, que se chama Iavé, Jeová, Javé, Deus, do jeito que você quiser falar aí, agora ele está do lado dos inimigos. Por quê? Porque houve uma quebra de aliança. Queridos, entenda, Israel sempre fez isso. Quebrou a aliança, agora Deus está do lado dos inimigos. E o filho do Moabe, com o nome de Eglon, o nome do cara que era o gigante, era o maior naquelas terras. Agora ele vem e toma posse agora, e aí, para terminar de ficar ruim. O povo estava pecando, quebrando a aliança, não tinha experiência em combate, estava agora sujeito às 3 nações do lado leste lá, os Amonitas, Moabitas e os Amalequitas, os Edomitas, não é? E aí, queridos, para terminar de ficar ruim, é nesse momento. Olha o versículo 33, Josué 24, 33, entra na história aqui. E sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, Gibeá que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Ele era efraimita? Não. Todos da tribo sacerdotal são descendentes de Arão. Arão era levita, como Moisés era levita, queridos. Só que lembra que foi dado para eles várias cidades, os levitas. E aí Gibeá, na terra de Efraim, filho de José, tá?